Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao NAEV, o Núcleo de Aprendizagem e Excelência em Voo. Eu sou o instrutor GT. Seja bem-vindo à nossa quarta aula de meteorologia. Pera lá, GT, quarta aula? A gente já passou dela, tá certo? Sim, nós já passamos a quarta aula de meteorologia que falamos sobre altimetria. Porém, aquela aula tiveram alguns erros, tiveram algumas complicações, o pessoal queria mais exemplo, o pessoal queria explicação mais a fundo, então eu decidi regravar essa aula. Então por isso que tem essas três letrinhas aqui, esse RMK, que para mim significa remake. Estou refazendo essa quarta videoaula de meteorologia, que o assunto é altimetria. Este que é um assunto base para você que quer fazer a sua prova da ANAC. Quem vai fazer prova da ANAC de PP ou de PC pode ter a maior certeza do mundo que meteorologia, altimetria é um dos assuntos que mais cai na prova. Então tem que saber fazer questão de altimetria. Então eu estou repaginando, começando do zero, vamos fazer do zero até o 100% de altimetria, porque é uma matéria fundamental de você saber, tá bom? Então vamos lá, vamos recomeçar aqui, sair do zero, explicação passo a passo e principalmente com mais exercícios, tá? Existem muitos casos de altimetria, vamos fazer todos, resolver eles, e a gente continua com o nosso velho e antigo pacto. Se você está com dúvida, o que você faz? Você pega o teu vídeo aí e volta, tenta escutar mais uma vez. Não entendeu, o que você faz? Volta mais uma vez. Não continuou entendendo na terceira tentativa, o que você faz? Aqui embaixo tem um retângulo branco escrito comentários. Você bota seu comentário aí, escreve o que você achou da videoaula, se você gostou ou não gostou, ou então se você tiver dúvida, bota aí que eu te respondo, tá bom? Se você não quiser aparecer, não quiser botar o seu nomezinho ali nesse comentários, no retângulo de comentários, você pode me enviar um e-mail. O e-mail está aqui, ó, na evfs@gmail.com. Você pode me mandar um e-mail com a sua dúvida, com o seu comentário, que eu vou responder na medida do possível, porque tá complicado, a correria é grande, mas eu tento responder a sua dúvida e a gente segue firme na matéria. Eu gostaria de mandar um grande abraço para o Marcelo, um grande abraço para o Denis e para a galera do Aeroclube do Espírito Santo, galera capixaba, um grande abraço para vocês. Vamos seguir nossa matéria. Bom pessoal, altimetria, vamos falar sobre altimetria. Essa matéria é fundamental você saber de cabo a rabo, tá bom? Tem que saber tudo que cai em altimetria. Então por isso, vamos bem devagarzinho, com calma, explicando tudo que serve nessa matéria, tá bom? Então, eu gostaria de começar essa matéria falando um pouquinho de pressão atmosférica. Nós tivemos já uma aula de pressão atmosférica, falamos um pouquinho, coisas básicas, mas tem que ter alguns pontos que devem ser enfatizados para o melhor entendimento de altimetria, tá bom? Então pessoal, para seguir o nosso estudo de altimetria, nós temos que fazer invariavelmente um retorno, um estudo um pouquinho mais aprofundado sobre aquela nossa aula de barometria, aquela nossa aula de pressão atmosférica, tá? A aula de altimetria anda de mãos dadas com a aula de pressão, tá? Por que, GT? Por que uma coisa tem a ver com a outra? Pelo simples motivo, a altimetria, ela funciona, toda ela está em volta, ela gira em torno do nosso instrumento de bordo, altímetro. Esse instrumento, altímetro, quem já estudou em conhecimentos técnicos, vai saber que ele funciona com a cápsula aneroide, que funciona com diferencial de pressão, tá? O altímetro, ele é um barômetro, tá? Ele é um tipo de barômetro. Só que além dele marcar a pressão atmosférica, ele até marca a pressão, mas o princípio dele é converter pressão atmosférica para uma unidade de medida de altitude. Por isso que o nome dele é altímetro. Mas o princípio de funcionamento dele está na diferença de pressão. Pressão o quê? Pressão atmosférica, tá bom? Pressão estática. No altímetro a gente não vai utilizar nada de pressão dinâmica, somente pressão estática, pressão parada, pressão de parede, tá bom? Então vamos lá, vamos ver onde que a pressão se enquadra no nosso estudo de altimetria. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: imagine uma coluna, tá? Imagine uma coluna. Que tipo de coluna? Sei lá, uma coluna qualquer. Uma coluna aí de sustentação do prédio, sem ser aquela coluna de jornal, né? Uma coluna
que sustente alguma coisa, né? Uma coluna que sustente um peso, né? O que está acontecendo aqui? Vamos dizer que isso aqui é como se fosse um diagrama de uma colunazinha, né? Aqui embaixo a gente tem o que? Tem a base, né, dessa coluna, e conforme a gente vai subindo aqui, a gente vai ter o material que essa coluna é feita, né? Ela vai se edificando para cima. Agora eu quero que vocês pensem que essa coluna aqui é uma coluna de ar atmosférico, tá bom? Então o que está acontecendo? Além de ser uma coluna de concreto, uma coluna de cimento, uma coluna de madeira, seja lá o que for, imagina que é uma coluna de ar, tá bom? O material dela é o ar. O que está acontecendo? Todas as moléculas de ar dessa coluna aqui têm peso, elas estão projetando um peso nessa superfície aqui, não é? Se eu cortar essa coluna pela metade, o que vai acontecer se eu cortar ela na metade e boto aqui do lado? Essas duas novas colunas, cada um vai pesar metade, não vai? Se aqui eu tinha um peso X, se eu cortar essa coluna em 2, eu vou ter X sobre 2 em cada lado. Eu diminui o peso dessa coluna, não é? Se eu for dividir em 4 vezes, assim por diante, eu vou reduzindo o peso dessa coluna, eu vou reduzindo o peso molecular dessa coluna, porque cada coluna de ar que eu vou dividindo vai ter menos moléculas de ar ali. Esse ar vai pesar menos cada vez que eu vou cortando essa minha coluna, não é? Beleza, com isso em mente, nós temos que visualizar agora o seguinte. Na minha atmosfera terrestre, eu não vou cortar a coluna, tá? Porque não dá para você cortar o ar, né? O que a gente faz é o seguinte. No planeta Terra, a atmosfera é uma camada gasosa que envolve o planeta Terra. Conforme a gente sobe na atmosfera, o que acontece? A gente vai perdendo essas quantidades de moléculas, o ar vai ficando mais rarefeito. A gente estudou isso no colégio, viu que quando mais a gente sobe, mais rarefeito o ar fica. Mais raras ficam as moléculas de ar presentes conforme a gente ascende na atmosfera, tá? Nos cursos de piloto, assim, a gente geralmente sempre bota uma relação linear, né? uma função linear da perda de moléculas de ar em função da altitude. De fato, essa perda não é linear, tá? É uma perda exponencial. Só para vocês terem noção, nos primeiros 5 quilômetros de altitude, né, a gente tem ali praticamente metade da atmosfera terrestre, tá? 50% da atmosfera terrestre está contida nos primeiros 5 quilômetros. O resto, você viu que já perdeu muitas moléculas de ar conforme a gente vai ascendendo acima de 5 quilômetros. Mas para o nosso estudo de piloto, vamos deixar uma relação linear, tá? Ou seja, a variável de pressão atmosférica com função da altitude, ela é constante, tá? A gente vai perdendo sempre no mesmo ritmo. E com isso a gente consegue começar a estudar altimetria. Vocês conseguiram entender por que quando a gente sobe na atmosfera a gente vai perdendo moléculas? Porque elas estão todas acumuladas aqui embaixo. E conforme a gente vai subindo, elas vão começando a ficar mais rarefeitas. A gente encontra menos moléculas conforme a gente vai subindo. Então o que acontece? Imagine que nesse ponto aqui, vou até desenhar um ponto vermelho para ficar mais fácil de visualizar. Aqui, esse ponto está no nível do mar, tá bom? Aqui está o nível do mar. Nível do mar. Nesse ponto, toda essa coluna de ar atmosférico está fazendo um peso em cima desse pontinho aqui, tá? Então o peso atmosférico está todo em cima desse ponto aqui. Isso é pressão atmosférica, tá? Pressão atmosférica é uma unidade que a gente utiliza para medir qual que é a pressão que essas moléculas estão fazendo nesse pontinho aqui, tá? Todas as moléculas estão uma em cima da outra aqui, elas estão fazendo, tem uma força-peso para baixo. Essa força-peso que vai estar pressionando esse pontinho aqui é o que a gente chama de pressão atmosférica. Tá tranquilo? Então o que acontece? Tem dias que a pressão está alta, tem dias que a pressão está baixa. Quer dizer que o quê? Quer dizer que isso aqui varia, tá? Isso varia. Como que isso varia? Com o movimento de massas de ar. As massas de ar elas não são estacionárias, estão sempre em movimento. Como a Terra não para de rodar, essas moléculas de ar também não param de rodar. Nada na Terra é estacionário, tá, pessoal? Nada na Terra está parado. Como a Terra possui um movimento de rotação e translação, tá tudo mexendo ao mesmo tempo. O que acontece é que a gente de vez em quando muda o nosso referencial. A gente bota um referencial na Terra, um no espaço, um no seu quarto, um na aeronave. Aí dá a impressão que tem coisas paradas, mas de fato tá tudo mexendo. Então o que acontece?
todos os dias entram massas de ar e saem massas de ar. Tem vezes que entra uma massa de alta pressão, às vezes quando vem uma massa de baixa pressão. Tem umas que ficam predominando numa grande área, mas a questão é, a pressão atmosférica varia todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, tá bom? Então o que acontece? Isso vai pautar o nosso estudo de altimetria. Como a atmosfera ela muda, às vezes essa coluna de ar vai ficar maior, às vezes essa coluna de ar vai ficar menor. Se a coluna ficar menor, o peso dela vai ser menor também, então a pressão vai ser menor. Tem dia que essa coluna está grande, então o que vai acontecer? A pressão vai estar maior, a força dessas moléculas vai estar maior. Então a altimetria está aí para a gente corrigir esses problemas de mudança de pressão, porque a pressão não é constante. Como a pressão não é constante, ela fica variando. Então, o estudo de altimetria está aí para isso, para a gente corrigir todos esses problemas de variação de pressão, beleza? Todo mundo acompanhou até aqui? Então vamos lá. Seguindo a nossa explicação, você já sabe o que é pressão atmosférica agora? Vamos ver como que isso influencia no nosso estudo. Outra coisa importantíssima, pessoal, de vocês entenderem é o seguinte: como a gente está associando os nossos sistemas de pressão com altitudes, a gente tem que ter em mente que o quê? Que a altura dessa coluna de ar vai influenciar na pressão que ela vai exercer no chão. Vocês concordam com isso? Se essa coluna for muito alta, a pressão vai ser muito grande. Se essa coluna for baixinha, a pressão vai ser muito baixa. Então, a altura dessa coluna influencia nos nossos valores de pressão, tá bom? Então, vocês têm que começar a trilhar na cabeça de vocês uma relação de pressão com altitude, tá bom? A altura dessa coluna vai influenciar. Então, a gente tem que ter em mente, para o nosso estudo de meteorologia, algumas unidades de medida. A medida de pressão atmosférica ela é medida na meteorologia aeronáutica em hectopascal, ou então polegadas de mercúrio. Nossas unidades de medidas para o nosso estudo é essa daqui, ó, é o HPA, o hectopascal, e as polegadas de mercúrio, tá? Milímetros de mercúrio é diferente, tá? A gente utiliza a polegada de mercúrio. Então, isso daqui são unidades de medidas para pressão utilizadas no sistema métrico internacional, e alguns países adotam ou não o HPA, outros adotam a polegada de mercúrio. Por exemplo, os Estados Unidos utilizam todos os altímetros sempre com polegadas de mercúrio. Agora, Brasil, grande parte da Europa, todos utilizam hectopascal como unidade de medida para pressão, tá bom? O que acontece? Nesse caso aqui, a gente tem que começar a traçar uma relação. Essas relações de valores têm que ser pautadas em algum lugar. Qual que é o lugar que a gente se baseia em todo o estudo de meteorologia aeronáutica? Na atmosfera padrão. A atmosfera padrão vai nos dar os valores necessários para a gente começar a fazer o estudo das anomalias. Se a gente sabe qual que é o normal, a gente consegue estudar quais são as anomalias, quais são as variações, né? Então o que acontece? Na atmosfera padrão, o valor padrão de pressão atmosférica, se tudo tivesse lindo e maravilhoso, a gente já estudou em teoria de voo, que a pressão aqui em hectopascal seria representada por 1013,2 HPA. Essa é a pressão na atmosfera padrão, tá bom? Em polegadas de mercúrio, isso corresponderia a 29,92 polegadas de mercúrio, tá? Isso são unidades, são valores iguais, tá? Isso daqui é uma relação que a gente pode até igualar, porque é exatamente a mesma coisa. 29,92 polegadas de mercúrio representa o mesmo valor de pressão atmosférica do que 1013,2 hectopascal, tá bom? É importante lembrar que hectopascal e milibar é a mesma coisa, tá? Esse hectopascal é a mesma coisa que milibar, tá? Então, vocês podem encontrar de vez em quando em alguns lugares aí MB, inclusive nos altímetros vem MB. Milibar é a mesma coisa que hectopascal, e eles têm essa mesma relação direta. Tranquilo, pessoal? Podemos seguir? Então vamos lá, vamos seguir. A relação fundamental que devemos ter é a seguinte. Como no nosso estudo de altimetria aeronáutica, de meteorologia aeronáutica, a gente utiliza sempre alguns valores que não correspondem muito com a realidade, mas para a ANAC são assim.
A relação que eu falei que é linear é a seguinte. Para a ANAC, quando a gente vai subindo nessa coluna, a gente vai perdendo pressão. E para a ANAC isso é uma relação linear. Essa relação é da ordem de a cada 30 pés, que você sobe, você perde 1 hectopascal de pressão. Eu vou usar sempre nos problemas de altimetria em hectopascal, tá? Porque a ANAC ela obedece o que o Brasil estabelece. O Brasil, o padrão é hectopascal. Todas as questões vão vir com hectopascal. Se alguma questão vier com polegadas de mercúrio, pode ter certeza que em algum lugar vai ter uma tabela de conversão, tá? Se não tiver tabela de conversão, você pode entrar com recurso. Mas é improvável disso acontecer. Então a gente tem essa relação direta, eu vou deixar ela sempre aqui presente no nosso cantinho aqui em cima, tá? 30 pés equivalem a 1 HPA. Lembrando, de onde que saiu essa relação, significa que o quê? Que cada 30 pés que a gente sobe na nossa coluna, a gente perde o peso de 1 HPA, beleza? Então cada 30 pés aqui equivalem a 1 HPA de pressão. Então se eu subir 30 pés, eu perdi 1 HPA de pressão. Se eu subir 60 pés, eu perdi 2 HPA de pressão. Se eu subir 90 pés, eu perdi 3 HPA de pressão. E vice-versa, tá? Se eu estou aqui no meio, eu começar a descer, se eu descer 30 pés, eu ganho 1 HPA de pressão. Se eu descer 60 pés, eu ganho 2 HPA de pressão. E assim por diante. Essa é a relação, tá? 1 para 30. A cada 1 HPA equivale a 30 pés. Para mais ou para menos. Se eu subir, eu perco 30 pés, eu perco 1 HPA. Se eu descer 30 pés, eu ganho 1 HPA de pressão. Tranquilo, pessoal? Até aqui tá tranquilo? Vocês entenderam tudo isso? Então vamos seguir. Vem comigo. Olha só. O que a gente tem que ter em mente agora? Agora a gente tem que ter em mente uma série de conceitos básicos fundamentais para entender altimetria. Quais são esses conceitos, GT? A gente tem que entender os seguintes conceitos. O conceito de altitude, o conceito de altitude, pressão e o conceito de altura. Com esses 3 conceitos na ponta da língua, eu garanto o selo GT de garantia que você nunca mais vai errar um problema de altimetria. Se você tiver com esses 3 conceitos na ponta da sua língua, sabendo definir os 3, você nunca mais erra um problema de altimetria. Eu garanto isso para vocês pelo seguinte fato: todos os problemas de altimetria estão baseados na diferença desses 3 conceitos. Então, se você sabe a diferença desses 3 conceitos, você mata qualquer problema de altimetria. Então vamos com bastante calma, tá? A gente tem aqui altitude, pressão e altura. Vamos lá, pessoal. Eu vou fazer um diagramazinho aqui para vocês entenderem qual que é a diferença. Pessoal, altitude, eu vou até desenhar de cada um de uma cor diferente, tá? Olha lá, eu botei cada uma de uma cor para ficar mais fácil de a gente entender aqui o conceito de cada uma, né? Então olha só, pessoal, qual é o conceito de altitude? É a distância de um ponto qualquer no espaço, ele pode estar em qualquer lugar no espaço, até o nível do mar real, tá bom? Vou fazer esse desenho um pouquinho mais reto. Vou deixar bem grande aqui, ó. Real, tá bom? O que significa nível do mar real, pessoal? Significa que é a altura onde de fato o mar está, tá bom? Onde o mar está se encontrando no momento vai ser o nosso referencial de altitude. A altitude sempre vai ser a distância qualquer vertical de um ponto no espaço até o nível do mar real, tá bom? Isso é altitude, beleza? Qual é o conceito de altitude e pressão? Novamente, o enunciado é muito parecido. Altitude e pressão é a distância vertical de um ponto qualquer no espaço até o nível do mar padrão. Bom, olha lá, um pontinho aqui. O que significa isso, GT?
significa onde que está o 1013, onde que se encontra a pressão de 1013, que a gente viu que é a atmosfera padrão, tá? Isso daqui vai ser o nosso conceito de altitude e pressão, tranquilo? Olha só, outra coisa importantíssima, o nível do mar padrão vai ser ele que vai dançar em volta do nível do mar real. A gente já vai descobrir o porquê. Segura só mais um minutinho que a gente chega lá. Vamos definir agora conceito de altura. Pessoal, conceito de altura é o seguinte: é distância vertical no espaço entre um ponto e a superfície logo abaixo dele, tá bom? Superfície, eu vou botar SFC do inglês surface. Você vai encontrar muito isso nas cartas sinóticas, nos prognósticos, todos vão vir SFC se referindo à superfície. Então quer dizer que qualquer distância no espaço até a superfície logo abaixo dele vai ser conceito de altura, tá bom? Agora olha só o que acontece, isso é a grande questão de altimetria. Esses três conceitos, eles podem se igualar, eles podem se diferenciar entre si, um pode combinar e o outro não. Por quê? Porque esses conceitos vão ter casos e mais casos que de vez em quando um coincide com o outro. Tem casos que nenhum coincide, tem casos que um coincide e outro não. A gente vai estudar todos esses casos, tá bom? Agora, você tendo essa definição em mente, você já está a meio caminho andado de entender a altimetria, tá bom? Então, olha só, sempre altitude, sem mais nada na frente, só altitude vai ser uma distância de um ponto no espaço, uma distância vertical de um ponto no espaço até o nível do mar real. Isso acabou. Altitude, pressão, sempre que você vê AP, altitude e pressão, sempre vai ser uma distância vertical de um ponto qualquer no espaço até o nível do mar padrão, beleza? Qualquer lugar que você pegar e escutar o termo altura vai ser a distância vertical de um ponto no espaço até a superfície abaixo dele, tá bom? Quer um exemplo legal dessas três aqui? Pensa o seguinte, qual é a sua altura? O valor de quem é, ele nunca muda. O quem é o nosso nível padrão. Ele tem o valor de 1013,2 HPA. Ele é o que never changes, é o que nunca muda. 1013. Então a gente subtrai o QNH do QNR para saber qual que é a nosso fator D, qual que é a variação de pressão. Agora, pessoal, isso daqui tem que ter cuidado.